Dando continuidade aos nossos comentários sobre as lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre desta revista aqui, estarei no presente vídeo comentando a lição de número 12, que tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like. O like é muito importante. Eu peço humildemente que não esqueça de curtir o vídeo e também de marcar o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo deste canal. Vamos aqui entrar na introdução do nosso estudo, que diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, o comentarista ele vai utilizar como os textos base para este estudo trechos da epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, os versículos do 1 ao 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. O interessante é que nessa introdução, quando ele fala aqui que as reuniões devem ser em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças, é o que realmente deve ser. Mas é o que em muitos casos não tem acontecido, porque muitos cultos, nas reuniões, o que acontece lá, as mensagens são de autoajuda. Jesus Cristo tem sido deixado de lado, a Bíblia tem sido deixada de lado. Se tornaram reuniões, eventos, na verdade, se tornaram eventos para massagear o ego das pessoas, para conquistar as pessoas através de falsas promessas, de falsas propostas. Jesus não é mais apresentado como a Bíblia exige. Então, realmente, tem que ser em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças, mas não tem acontecido isso na maioria das igrejas evangélicas. Primeira parte: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro, Tito. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, uma em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então nós vemos aqui na primeira parte da parte 1 do estudo que Paulo chamava então Tito de filho, né? Era uma prática do apóstolo Paulo, assim, ele também chamava Timóteo. Não é na questão de que ele se exaltava sobre eles, não, mas é que ele tinha uma amizade tão próxima com eles que ele considerava até filhos dele mesmo. Não é questão de superioridade espiritual ou superioridade, não, de hierarquia, não é isso. Ele considerava eles como filhos mesmo, como pessoas considerados familiares dele pela proximidade que ele tinha com eles. Não é como na doutrina católica, né, que o Papa é chamado de Papa, que é como se fosse o pai dos membros, né, o pai dos fiéis. Não é nesse sentido aqui que o apóstolo utilizava, mas sim uma questão realmente familiar. Não era uma questão dogmática, mas era uma questão familiar dele, dessa relação dele com eles. 2. O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e, também,
para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua quarta viagem, da condição de prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, estabelecer os presbíteros aqui, no caso, são os pastores, né, que eram estabelecidos no início do cristianismo. Essa palavra se corresponde a anciãos, né, aqueles anciãos ali da sinagoga, das sinagogas judaicas que existiam ali em Israel. Então, o termo ancião passa a ser chamado presbíteros porque é em grego. Mas é líderes, né, das igrejas locais ali. Não eram pessoas, né? Não está estabelecendo pessoas para ter vantagens, para ser reis, não. Apenas líderes para servir. Servir de liderança espiritual para a igreja. Não era para um ser reis, para um serem reis, não. Eram lideranças apenas locais para contribuir ali nos trabalhos da igreja. 3. Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, a igreja estava desorganizada. O interessante é que, mesmo a igreja sendo desorganizada, a igreja, mesmo ela estando numa situação caótica, a igreja, porque ali tem pessoas ali que são eleitas, que são sinceras diante de Deus, que estão ali de boa vontade, com a fé sincera e verdadeira em Deus, não nos homens, mas em Deus. Então, é o que a gente vê ali naquelas cartas, né, que quando o livro de Apocalipse é escrito, o apóstolo João, então, Jesus manda enviar mensagens para aquelas igrejas da Ásia. Você vê ali que fala que muitas das vezes fala assim, mas ali tem os meus, ali tem aqueles que me seguem. Então, a igreja, ela é a igreja onde quer que seja e na situação que esteja, é a igreja. Tem ali indivíduos realmente que têm compromisso com Deus. Mesmo a liderança sendo podre, sendo imoral, não tendo caráter, não parecendo que servem a Cristo, mas tem ali pessoas que realmente são sinceras e têm a fé verdadeira e sincera em Deus. Vamos aqui adentrar a segunda parte do estudo. 2. A institucionalidade bíblica da igreja. 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexos da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, bispos e diáconos aqui tem a menção de bispos e diáconos. Não. Biblicamente, no Novo Testamento, bispo não tem diferença com o presbíteros. Aqui bispo vem de um termo latino. Ancião vem do hebraico, presbítero grego, vem do grego, e bispo vem do latim. Então, bispo e presbítero seriam aqui as mesmas pessoas. Então, nos cargos originais do Novo Testamento da igreja apostólica, da igreja primitiva, só existia então presbíteros, que eram mesmo os bispos, né? Na verdade eram os pastores, e os diáconos. Só tinham esses dois tipos de cargos ali. Não existia esse tanto de cargos que se criaram aí depois para poder massagear
o ego das pessoas para criar uma espécie de escadinha, de graus para a pessoa chegar, né? Ter que lutar ali, subir lutar. Não, não era assim. Na igreja apostólica não era assim. Existia aqui bispos, que é os mesmos presbíteros, e diáconos, apenas 2. Certo? Então, a gente vê aqui esta realidade no Novo Testamento. 2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio a existir pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja, certo? Porque, na verdade, na igreja, existem a igreja visível, que é aquela que as pessoas veem. As pessoas que estão na Terra veem a sua organização, que são os membros de uma comunidade, lá a igreja visível. Existe também a igreja invisível, que é por aqueles que não fazem parte, às vezes não estão num grupo específico, mas está em outro, que é formado de todos os crentes eleitos aprovados por Deus, que é chamada igreja invisível. E também tem a igreja universal, que é a igreja que contempla todos os cristãos, todos os servos de Deus, que são sinceros e verdadeiros, que Deus conhece quem são, de todas as épocas e de todos os tempos no mundo inteiro. Então tem essas classificações. E na igreja visível, que é a igreja institucionalizada que ele está falando aqui, dentro dela existe o joio e o trigo. Existe aqueles que realmente são sinceros e verdadeiros servos de Deus, e tem aqueles que estão ali, fazem participam de todas as questões da igreja ali, são membros, mas que não são servos verdadeiros de Deus, porque os corações deles não foram conquistados pelo Senhor, eles não estão conscientemente servindo a Deus de forma sincera, conforme a Bíblia exige. 3. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, reunião de ministério para a consagração de presbíteros, que são os pastores, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender às famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. E tem as referências bíblicas para cada trecho deste que o comentarista falou. Mas eu quero me deter aqui uma questão. Ele fala sobre realizar um concílio, né? Que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Tudo isso é importante e necessário para o andamento de uma igreja visível. Só que as pessoas, os líderes, eles têm que ter a visão de que tudo isso é para servir a Deus e para servir a igreja. Mas a maioria, eles se apossam, põem a mão disso aqui para se tornarem reis. Para se tornarem reis e dominar o povo de Deus. Tirarem vantagens, viverem melhor do que o povo. Infelizmente é isso aí. Todas essas coisas são necessárias, mas para servir a Deus e a igreja, não para servir a si mesmo. Mas o que acontece é o contrário, eles se apostam nisso aqui, eles institucionalizam a igreja para depois torná-la um governo humano, como se fosse um governo mesmo, uma prefeitura, um governo de Estado,
um governo de um país, mas depois eles querem impor, eles querem pisar nas pessoas, fazer o que for preciso para poder se manter ali e tirar vantagem disso para eles, para os seus egos, para o seu desejo pessoal, para se sentirem grandes, maiores do que os outros. E quando sim se comporta a liderança, ela não é mais uma liderança abençoada por Jesus. Não, porque ele não segue o modelo de Jesus, ele servir. Ele segue o seu próprio modelo, ou seja, mas copiando o modelo mundano de pisar, de dominar as pessoas com, com, com injustiças. Com injustiças. Então, quando se faz isso aí, já não tem a bênção de Deus. Aí já vira uma Babilônia. Está organizado? Tá, mas é uma Babilônia organizada. Isso que acontece. Terceira parte. A questão atual. 1. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então, o objetivo deve ser de adorar a Deus, entre outras questões aqui, mas de adorar a Deus. Não é para poder transformar em uma instituição meramente humana, de ter ali eventos, de ter ali questões, tratamento psicológico, de ter ali sessões, né, para poder limpar, fazer limpeza espiritual na pessoa. Não é isso, não é igreja. Isso aí a liderança está criando mecanismos carnais terrestres para atrair pessoas e manter pessoas. Isso não é essa igreja. A igreja verdadeira, ela focaliza em Cristo. Cristo é o centro. Ele é a mensagem principal. Não é aquelas mensagens que falam assim, vou mostrar para você como você vai ser bem sucedido, como você vai... Não, isso não é mensagem de Cristo. Isso é mensagem para a terra. Para a pessoa ficar na terra e focar apenas na terra e perder o reino celestial. Então, a liderança realmente que realmente quer ter um compromisso com Deus, ela deve ser assim, focar em Cristo. Mas caso contrário, ela está focada em ensino demoníaco. E continuando aqui, quando ele fala então a questão terrestre. Então, muitos têm buscado, a liderança de muitas igrejas tem buscado ser uma instituição organizada, mas focando apenas no terrestre. As mensagens são coisas da terra, as mensagens são autoajuda, e esquece a questão espiritual. E na questão espiritual é o Evangelho de Jesus. Tem que seguir os princípios do Evangelho de Jesus, de humildade, de compromisso com a verdade, sinceridade, de não querer extorquir as pessoas, pegar o dinheiro delas. Então, o Evangelho de Cristo existe isso. Então, não adianta ser uma igreja apenas terrestre, cheia de esqueminhas, não. Tem que ser espiritual e de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. 2. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto autodenominacionista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então aqui o comentarista, né, já que a revista é do
da CPAD, da Assembleia de Deus, que é o movimento pentecostal, ele vai então fazer um comentário sobre a origem do movimento pentecostal aqui, dizendo que no início, os primeiros que iniciaram o movimento, eles eram contra institucionalizar a igreja, ou seja, criar mecanismos para poder ela ser uma entidade terrena, uma entidade visível com estatuto, com documentos de regra, né, da igreja. Então eles eram contra isso. Eles eram contra isso porque eles queriam focar apenas na parte espiritual da igreja. Aí o autor vai comentar aqui que no próprio período apostólico, né, tem exemplo de que a igreja deveria ser institucionalizada, né, com questões, com regras terrestres, terrenas, né? Mas quando fala em igreja do período apostólico, nós temos que entender o seguinte, que no período apostólico só tinha uma igreja mesmo. Não existia divisões, grupos, né? Não, era uma igreja só. Não existia essa questão tem ali a igreja ali, que é a denominação tal. Não tinha isso. Então nós temos que ter também isso em mente. 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Paran e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, continuando aqui o comentarista a falar sobre a sua denominação, sobre a sua organização, ele então fala que depois, né, que foi fundado, no caso aqui a Assembleia de Deus, aí teve outros líderes que surgiram que viram a necessidade de organizar a igreja de forma com regras terrenas, com estatuto, com convenção, porque isso era necessário para manter a unidade doutrinária. Então estabeleceu aqui a criação da Convenção Geral da Assembleia de Deus, que é o organismo da Igreja Assembleia de Deus Missão, que é responsável, entre aspas, né, pelas doutrinas, né, porque na verdade cada igreja Assembleia ela tem a sua, cada campo, né, tem a sua autonomia, mas igual falei, esses instrumentos são importantes, mas desde que sejam para servir. Agora, quando se utiliza isso para ser servido, para tirar vantagem, para se sentir que é rei, que é poderoso, que é o monarca, que deve se receber benefícios, que deve se receber vantagem por isso, aí já acabou, aí já não é um órgão abençoado por Deus. Aí já virou Babilônia, aí já virou ali uma instituição igual era o Sinédrio ali, corrompido de Israel, como eram a mesma atitude de Anás e Caifás, daqueles sumos sacerdotes corruptos que tinham ali. Então, quando se vê dessa forma, que é uma coisa para se tirar vantagem, aí já perdeu a bênção de Deus. Aí já se transformou em um organismo meramente terreno, como um governo municipal, como um governo estadual, federal. Então, ele tornou um movimento meramente humano e não tem mais a bênção de Deus sobre aquele organismo. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então aqui é o comentário da lição, né, da lição de número 12, que nós tivemos a oportunidade de comentar nesse vídeo. Eu quero agradecer você que acompanhou até esse momento e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.